Glória a Deus, queridos. Nós estamos estudando sobre discernimento espiritual esses dias. Já temos vários vídeos aí no YouTube. Agora é a segunda mensagem de hoje sobre discernimento espiritual. Agora tratando a questão do discernimento de Davi, que viveu no ano 1000 a.C. Então, essa é a segunda mensagem de hoje. Então, aqui diz sobre a sabedoria de Davi. Como que uma pessoa que tem discernimento pode ser alguém que está discernindo, quer dizer, ele sabe o que é certo e o que é errado. Como que ele pode ter discernimento sem a sabedoria? Não tem como, porque o que é a sabedoria? É procurar saber o que habita no mundo espiritual, como age o mundo espiritual, o que Deus faz, o que Ele diz, o que Ele quer, e como o diabo e seus demônios também fazem para atrapalhar a humanidade, atribular a humanidade, fazer multidões se perderem. Então a sabedoria nada mais é do que você buscando na palavra e orando e clamando, pedindo para descobrir mais, saber mais, conhecer mais, estar num lugar onde tenham ensinadores da verdade bíblica. Então isso vai cada vez fazer ele discernir, quer dizer, conhecer, vai ser revelado para ele. Então aqui ele diz no Salmo 119, o 98, ele diz: Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, aqui, esse comigo, os inimigos, agora é diferente, sabe por quê? Porque naquela época Israel era atacado muito pelos filisteus, ou pelos assírios, pelo Egito e outras nações. Como hoje Israel tem o mesmo problema hoje que Davi tinha na época dele, que outros reis de Israel tiveram, que é Israel está em volta de multidões de inimigos. Hoje, por exemplo, são muçulmanos, a faixa de Gaza, a mesma Síria do passado está hoje também perturbando, porque hoje eles são muçulmanos, e outros países. Então escrevemos inclusive um livro sobre esse tema. O tema é Maomé e seu ódio de judeus. Maomé é o homem que fundou o Islã no ano 600 depois de Cristo, e uma das ordens que o diabo deu para ele escrever essa religião satânica do jeito que ela é hoje, perseguidora de judeu, de cristão, onde o Islã é maioria. Uma dessas leis foi odiar judeu ao ponto de exterminar todos. Então hoje, todo dia, os muçulmanos atiram bomba em Israel, todo o tempo. Então, se Davi tivesse hoje vivo, com certeza ele estaria todo o tempo enviando seus exércitos contra os países muçulmanos, todo o tempo. Por isso ele diz a necessidade da sabedoria, porque ele diz que com esta sabedoria, ou melhor, com esse discernimento, por ser um servo de Deus fiel, os mandamentos de Deus vai fazer ele ser mais sábio do que os inimigos, ou melhor, o inimigo arma um laço
prepara uma investida contra ele, Deus aqui está revelando para ele, Deus aqui está dando estratégia para ele poder nunca ser derrotado pelo seu inimigo, como o diabo, por exemplo. Os exércitos perversos daquela época eram chamados de inimigo, porque era Satanás que usava eles para a destruição do povo de Deus. Mas aqui é um dos testemunhos que temos, que diz que se eu procurar saber o projeto de Deus para mim, e que eu venho dos testemunhos do passado, como Deus, antes de Davi, deu grandes livramentos para Abraão, para Moisés, para Josué, que estão registrados na Bíblia, como eles eram fiéis a tudo que Deus mandou escrever na Bíblia, e eles venceram tudo quando estavam de conformidade com o que está escrito. Então a sabedoria aqui não quer dizer eu sou mais sábio porque eu tenho 1000 diplomas de teologia, não é isso. Eu sou mais sábio porque eu comprei um diploma chamado doutor em divindade, porque isso é comprado, para saber que eu já sei de tudo. Não, essa sabedoria aqui é Deus me revelar coisas no profundo que estão aqui na Bíblia, que Deus vendo que eu estudo, quero aprender para usar na minha vida, Deus vai estar confirmando e vai enxertando muito mais esse saber, para a gente poder enfrentar os inimigos e nossa missão nesta terra, como servo, como pregadores, como ajudadores da obra, nunca ser obstaculada por nós, porque estamos sem saber como age o mundo espiritual contra nós ou a favor de nós, no caso de o nosso Deus, como Ele quer nos ajudar, mas a gente tem que saber, isso é discernir. Aqui também, no verso 100, do Salmo 119, ele diz: sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Olha o que é um homem que entendeu o significado da Bíblia na vida dele, não a Bíblia colocada debaixo do braço para andar por aí, não a Bíblia guardada lá numa gaveta em casa, como alguém diz, eu guardo tua palavra. Não, Davi disse, eu guardo no meu coração a tua palavra. Você vai encontrar muito isso nas expressões de Davi. Quer dizer, aquilo que Deus falou, ele sempre estava aqui dentro, ó, dizendo, eu vou me lembrar disso, está aqui e está aqui, no coração e na mente, para me aplicar. Isso vai fazer o quê? Os mais velhos do que eu, os que têm 70 anos, 60 anos, 100 anos, naquela época os homens viviam muito tempo, principalmente homens de Deus viviam muito tempo. Davi diz, mas eu alcanço prudência muito mais do que eles, do que esses que são mais velhos do que eu. Que é prudência? Mateus 10, 16, Jesus disse, sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente, porque eu te envio como ovelha para o meio de lobos. Então, em qualquer lugar onde ele estivesse, ele estava vigilante. Ele estava observando o mundo espiritual. E ali era fácil, se ele estivesse nesse momento, se lembrando das leis de Deus, da palavra de Deus, era fácil dele dizer, olha, isso aí é do diabo, isso não é de Deus, eu vou reagir. Então, desviei os meus pés. Olha aqui a maturidade de Davi, olha o discernimento. Essa prudência fazia ele fazer isso,
O Salmo 119, 101 diz: desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Isso aqui, irmão, te livra de muitos problemas, muita queda, muito choro, muita porta trancada totalmente para você. Amanhã você pode evitar, se tu começar a ter esse tipo de discernimento. Qual? Daqui para frente eu já conheço um pouco, porque tem muito sobre o mundo espiritual para me aprender, que está aqui na Bíblia, mas um pouquinho que eu já sei, vou aplicar. Como? Dessa forma aqui agora. Como? Desviando meu pé. O caminho está errado. Bora o caminho da bebedeira? Não vou não. O caminho da prostituição? Não vou não. O caminho da corrupção, do dinheiro? Não vou não. Se desviar desse caminho, não é desviar do caminho de Deus, é desviar daquele caminho mau, caminho que o diabo está esperando lá na frente, com a armadilha para me destruir, para jogar minha moral na lama. Então, se eu vi como homens de Deus são vitoriosos, lendo a Bíblia e pondo em prática, porque se desviam do mal para receber o melhor que Deus tem, então Davi disse: eu vou fazer também, e vou ganhar só o bem como eles ganharam. Amém? Então isso aqui chama-se discernir, quer dizer, procurar saber qual é a minha tarefa no mundo espiritual. Isso é discernimento, e uma delas é: esse caminho aí está errado, tá, então eu não vou. Essa pregação está errada, não assisto mais. O pastor da minha igreja é um falso profeta, não estou mais nessa igreja. Vou orar para Deus me dar outra, onde eu vou ser útil, onde eu vou contribuir, mas nunca contribuir onde meu líder, ele só quer ser o pior, porque está no caminho errado e não quer sair. Mesmo que Deus use alguém para falar, ele não quer voltar desse caminho, então eu não fico aí. Outra coisa, verso 102, ele disse: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quero falar agora sobre essa palavra ensinar. Aqui está dizendo que ele tinha um monte de convicções para continuar sendo homem de Deus, mesmo sendo rei, rico, poderoso. O homem mais poderoso, mais famoso no ano 1000 a.C. era Davi. Jerusalém naquela época era respeitada. Israel tinha um exército mais respeitado do mundo, quem chefiava era Davi. Todas as batalhas que eles iam, eles venciam quando Davi estava de verdade aqui, ó, nessa fidelidade que ele está falando aqui. Quando ele voltava para o erro, não só ele, mas qualquer líder de Israel, o pau comia em cima deles, inimigo botava para valer, e Deus muitas vezes permitia, e às vezes até enviava o inimigo como forma de correção para o seu povo que estava desviado. Bem, então ele disse: não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Então ele sabia que na palavra era preciso continuar estudando, ouvindo, procurando seus mestres, seus líderes, aprender com os verdadeiros profetas da época, como ele tinha o profeta Samuel, o profeta Natan, com que ele perguntava. Eles tinham liberdade para dizer as coisas de Deus para Davi, porque hoje tem esses políticos por aí que dizem: sou cristão, mas às vezes um pastor não pode chegar perto dele para falar, para ensinar, para repreender quando ele está errado, porque ele chama logo a polícia para prender, expulsa logo dali, não quer nunca mais falar. Se ele ajudava com 10 centavos por mês, aquele pregador, aquele profeta, nunca mais ele dá 10 centavos. Quando
ele não tem um discernimento verdadeiro de servo de Deus, que Davi tinha, mesmo sendo o político mais importante do seu tempo. Ele tinha essa contribuição sempre para deixar para mim e para ti, no testemunho, dizendo: eu sou rico, sou famoso, poderoso, sou temido aqui por todos os países que tem exército que tenta invadir contra a minha nação Israel. Mas aqui diz: não me aparto do que tu me ensina. Não quero me apartar, eu quero aprender mais, quero descobrir mais. Aqui diz: tu me ensinaste. Então Davi atribuía a Deus o ensino espiritual dele, que não é igual a muitos ensinos de hoje que estão por aí no cristianismo. Davi tinha certeza que era Deus que ensinava a ele de várias maneiras, não só quando ele lia a própria Bíblia. O Espírito Santo é que o ensinava, não só como verdadeiros profetas vinham para falar, para ensinar, para repreender ou não, ou aplaudir o que ele fez de bom. Ele atribuía como Deus, usando aquilo ou aqueles para ensiná-lo. Então é muito bom, irmão, o político aceitar, como Davi aceitava homens de Deus falar com ele. E a própria Bíblia ele tinha todo o tempo como aprender nela, em mandamentos, em leis, porque ele sabia que Deus queria cada vez ensinar mais, porque sempre tem mais que Deus quer dar, porque o inimigo sempre tem mais para tentar armar armadilhas todo dia, e Deus sempre quer dar mais da sua instrução para evitar nossas tribulações amanhã, porque hoje nós achamos: já aprendi demais, não preciso mais, já sei tudo, não preciso mais estudar a Bíblia. Quando eu pego a Bíblia para ensinar os outros, a mim não. E Davi não. Davi queria sempre estar aprendendo mais, porque ele sabia que ele é que precisa mais de Deus. O verdadeiro que tem discernimento, o verdadeiro cristão, ele copia isso aí de Davi. Ele quer sempre aprender com Deus, nunca deixar de aprender. Sempre ele sabe que Deus vai ter mais para ele. Outra coisa, o verso 103, ele diz: quão doces são tuas palavras no meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Ele comparava o ensino. Olha como é bom você deixar Deus perceber isso, que Ele vai te dar mais. O ensino que Deus dava para ele comparava como mel na boca dele. Será que todos os cristãos e pastores e obreiros hoje podem dizer isso? Deus, quando tu está me ensinando, eu gosto tanto que eu comparo com o mel na minha boca. Para que serve o mel? Eu crio abelha no interior, tenho muitas caixas de abelha, por causa também do mel, que eu sei o poder muito gigante que tem no mel para proteção da saúde, para aumentar a imunidade. Então Davi sabia que o mel, ele compara a palavra com o mel, quer dizer, ele vai me imunizar, a palavra vai me proteger, se eu estiver dentro desse amor tão grande pela palavra. Amém? Então no verso 104 ele diz: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, aí ó, discernimento, entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Então está aqui, ó. Nunca Davi aceitou um falso profeta ensinar ele nem pregar, porque ele tinha discernimento. Nunca uma religião do diabo, embora adorar ídolo, Davi, embora ser um feiticeiro, Davi, negativo, eu tenho discernimento, isso aí é do diabo. Então, pelos mandamentos, ou melhor, pelo ensino que já está na Bíblia, que ele tinha esse tipo de
discernimento para poder aborrecer. Aborrecer quer dizer odiar. Eu odeio o que vem do diabo. Não odeio as pessoas, odeio o ensino falso, a religião falsa, o pecado. Tudo que é o pecado eu aprendi a odiar, porque eu vou ganhar com meu Deus. Mas se eu amar o pecado, se eu amar o ídolo, se eu amar o falso profeta, eu estou dizendo: Deus, deixa de amar o Senhor para trocar por isso. E Davi sabia o que ganhava e perdia com isso. Então, meus irmãos, está aí mais essa mensagem, tá bom? Já vamos voltar para falar do discernimento de Davi, que eu e tu temos que ter, para ter muitas vitórias, para nunca perder aquilo que Deus quer dar para nós. Amém? Ponto. Envia essa mensagem para alguém, já voltaremos, nunca te esquece. Somente a verdade nos liberta.